irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho que nos traz a parábola dos dois filhos. Esta parábola também é própria de Mateus. Nós não achamos essa parábola em nenhum outro evangelista. Outra coisa muito importante é considerarmos o contexto desta parábola. Se você abrir o capítulo 21 de São Mateus, você vai ver que a situação mudou completamente. Jesus tinha acabado de expulsar os vendilhões do templo. Jesus agora estava pregando na capital. Enquanto Jesus estava pregando lá na terra caipira, lá do norte, não havia muitos problemas para a elite governante. Mas agora ele está pregando junto ao templo de Jerusalém. E este capítulo 21 é marcado pela polêmica, pelo conflito com as autoridades judaicas, que estão muito preocupadas com Jesus, a ponto de tramarem a sua morte. Pois bem, considerando esse contexto, vamos agora partir para esta parábola. Começa dizendo assim: um homem tinha dois filhos. Interessante nós notarmos que esta parábola é de interpretação facílima, muito óbvia, mas o ponto alto é a pergunta que vem depois desta parábola. Mas Jesus começa aqui já de maneira, vamos dizer assim, na contramão, quando ele diz assim que um homem tinha dois filhos, e sabendo que esta parábola obviamente se referia ao povo de Israel em conflito com as nações pagãs, um dos filhos representaria os pagãos e o outro filho representaria o povo de Israel. Já começa com uma provocação de Jesus, porque os judeus tinham uma crença naquela época que eles eram os únicos filhos de Deus. Abraão teve outro filho, Ismael, mas ele era um filho bastardo da escrava, não era um filho livre. Só Isaac que é o herdeiro. Pois bem, aí o que acontece? O que acontece é que Jesus então começa falando que Deus tem dois filhos, algo desconcertante para eles. Bom, aí note só a maneira como este pai se dirige aos filhos. Ele diz assim, dirigindo-se ao primeiro, não sei se eu chateio vocês sempre que eu recorro na língua original do grego, não faço isso para me esnobar, mas porque o grego ele traz algumas coisas que a gente na tradução às vezes a gente perde. Por exemplo, o verbo que ele usa dirigindo-se lá no original grego é o verbo de aproximação, é um verbo carinhoso que ele está usando. Então ele se dirige ao primeiro e diz assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? A tradução usa a palavra filho, mas o grego tem vários vocabulários, vários vocábulos para se referir a filho. No caso aqui, ele está usando o vocábulo que só as mães costumavam usar. Ele está usando um vocábulo tecno, que está ligado com aquele que é gerado do ventre. Entenderam? Ele não está usando uma palavra filho no sentido jurídico, qualquer coisa, mas aquele que foi gerado do próprio ventre. Mostra então um afeto. Então veja que ele se dirige a este com uma linguagem bastante afetiva. E ele diz assim: vai trabalhar hoje na minha vinha. Quem participou da missa do domingo, no sábado passado, pôde perceber que nós refletimos muito sobre o simbolismo da vinha. Eu não vou retomar aqui, porque agora as missas ficam gravadas aí no YouTube, no Facebook, dá para você vasculhar lá. Mas a vinha, só quero recordar que não é qualquer trabalho que o pai está mandando esse filho, mas é a vinha, que é uma árvore sagrada, símbolo da felicidade, do paraíso, símbolo do povo de Israel e da igreja. Aí o que esse filho responde? Ele diz assim: não quero. Mas ele se arrepende e muda de opinião
aqui no original grego, mudar de mentalidade, uma mudança interior. Aí ele vai trabalhar na vinha. Agora vai o outro é interessante, porque diz aqui a parábola que ele tratou do mesmo, fez a mesma coisa, né? Tratou-se, vamos dizer assim, fez o mesmo procedimento com esse outro filho. E ele respondeu de pronto: sim, Senhor, eu vou. Vocês notaram que ele usou uma palavrinha no meio aqui? Senhor, Kyrios, no grego, ele usou essa palavra. O que significa isso? Que o pai está dirigindo ao filho com uma linguagem afetiva, uma linguagem feminina, daquele que saiu dos ventres, uma linguagem amorosa, e o filho está respondendo de uma maneira como se o pai fosse um déspota, um poderoso, um tirano, dizendo Senhor. Notaram? E ele diz de pronto: eu vou, mas não vai. Aí veio, a parábola continua com o ponto forte, que é a pergunta de Jesus. Uma pergunta com uma resposta óbvia: qual dos dois fez a vontade do Pai? Não precisa ter muito neurônio para saber que foi o primeiro. É o que as autoridades respondem, mas era uma armadilha que Jesus preparou para eles, um alçapão. Eles caíram na armadilha, porque ao responderem isso, eles estavam reconhecendo uma coisa. Voltemos à palavra desse filho que ele respondeu para o pai. Ele disse: Senhor, eu vou. Vocês lembram que Jesus disse assim: não é quem diz Senhor, Senhor que entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai? Vocês lembram que o profeta Isaías dizia muitas vezes: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E era muito conhecido lá em Israel uma fábula que os rabinos contavam para as crianças, uma fábula catequética, todo mundo sabia. Dizia a seguinte, essa fábula, uma historinha catequética para ensinar, que Deus, quando fez a lei, a Torá, ele foi oferecer, antes de oferecer para Israel, ofereceu para todos os povos. E lá ele exemplificava que povos eram esses. Eram, por exemplo, os filhos de Caim. Deus ofereceu a lei, eles não aceitaram porque eles viram que na lei proibia o homicídio, e eles eram guerreiros, não aceitaram. Ofereceu para os filhos de Ló, mas os filhos de Ló eram pessoas adúlteras, e eles não aceitaram, queriam viver na promiscuidade. Ofereceu também para os filhos de Israel, Ismael. Ele também não aceitou por quê? Porque eles eram beduínos, os beduínos saqueavam, roubavam. Mas quando ofereceram para o povo de Israel aceitou. Então veja só que nessa fábula mostrava que era um presente de Deus e que o povo de Israel aceitou esse presente. A lei era fonte de bênção, mas ela tinha também suas consequências, que era a mudança de vida. E o povo de Israel não fazia a sua parte. E então, quando Jesus contou essa parábola, eles se viram retratados de forma bastante negativa, essas autoridades. Muitos fazem essa leitura simplista dessa parábola, dizendo assim, que o primeiro filho representa então os pagãos, que negaram a lei e depois aceitaram a lei de Deus. O segundo filho representa os judeus, que disseram sim para Deus, mas que não viviam a lei, que não observavam a lei. Essa espécie de prateleira não é bem o caso, porque se fosse isso, não estaria escrito no Evangelho. Vejam, o Evangelho não foi escrito para os judeus que não gostavam de Jesus. O Evangelho foi escrito para nós que amamos Jesus. Então essa mensagem é direcionada para nós. E para nós, não interessa aqui, vamos ver o que simboliza uma coisa e outra. Quando Jesus diz assim: os publicanos e os pecadores e as prostitutas vos precederão no reino de Deus, ele quer dizer, ele está pensando no quê? Qual publicano? Zaqueu, aquele que era ladrão, mas que se converteu e falou: se eu roubei alguém, que dúvida, ele era um corrupto, pior dos corruptos da Lava Jato, e ele disse assim: eu vou devolver 4 vezes mais. Ele está pensando sem dúvida
quando fala das prostitutas, está pensando daquela moça lá da Samaritana, no poço de Jacó, está pensando em Maria Madalena, que eram pessoas que, por causa de Jesus, mudaram completamente de vida. Então veja bem, é isso que Jesus quer dizer com essa imagem do filho que disse sim e não foi não, do filho que disse não e acabou indo. Ele está pensando justamente nessas figuras que se converteram. E esse outro filho que disse eu vou e não vai, ele está pensando nas pessoas que são falsamente religiosas, que dizem da boca para fora que amam Jesus, mas que não têm uma vida de acordo com a mensagem que Jesus nos ensinou. Então vejam vocês que esta parábola é endereçada para aqueles que amam Jesus e não para criticar simplesmente os pagãos, ou seja lá que povo for. E espero então que nós acolhamos essa mensagem de Jesus e passamos a ter vamos dizer assim, imitemos a mudança de mentalidade do filho mais novo que disse não, mas que acabou se convertendo e acabou indo trabalhar na vinha do Pai. Amém.